Olá, pessoas interessadas pela ciência, tudo bem? Eu trago agora para vocês uma aula sobre as cintilografias mais comuns realizadas na medicina nuclear. É importante frisar aqui que o objetivo dessa aula não é capacitar ninguém a interpretar exames e nem sequer substitui o conhecimento médico especializado no assunto. Todas as considerações realizadas acerca dos exames são apenas para a gente poder entender como funcionam os radiofármacos naquela situação clínica, né, no organismo, para entender superficialmente também os protocolos que podem mudar de local para local, tá certo? O objetivo aqui é a gente abordar esses exames de maneira geral, com conhecimento relevante apenas para os biomédicos. E ainda assim, o que é falado neste vídeo não se compara à obtenção de conhecimento que a gente tem durante o estágio curricular na área de medicina nuclear para biomédicos, né? No estágio a gente aprende a prática, aprende os protocolos, aprende a programação nas máquinas, aprende a lidar com situações do dia a dia em relação ao paciente, em relação a outros profissionais. Isso aqui é apenas um geralzão para dar uma ideia do que a gente tem que saber de conhecimento para começar ou para embasar melhor o estágio curricular na área. E o que cabe ao biomédico não é laudar. Então, de maneira alguma, o que será dito aqui corresponde ou corresponderá a interpretações, né, de laudos realizados por médicos nucleares ou ao ensino repassado em residências médicas dessa especialidade, tá bom? Dito isso, eu convido a você. Ficou interessado no assunto? Vem comigo. Eu sou Letícia Lopes Santos, biomédica, imaginologista. Essa aula é para você. Vamos lá? Bom, a intenção é a gente comentar de uma maneira geral sobre cada um dos principais exames mais comuns em medicina nuclear para ter um conhecimento base geral. Então, as cintilografias mais comuns são cintilografia miocárdica, a renal, cintilografia cerebral, pulmonar, cintilografia da tireoide, linfocintilografia de mama e cintilografia óssea. Vamos começar então falando sobre a cintilografia miocárdica. Ela é realizada com o radiofármaco Cestamib, marcado com tecnésio 99 metastável. Esse radiofármaco age entrando por difusão passiva no interior das mitocôndrias das células cardíacas. Isso possibilita então a identificação de áreas não funcionais, como regiões isquêmicas ou de infarto. Então, esse radiofármaco é lipofílico e a cintilografia ela consiste em duas etapas, que é a etapa de repouso e a etapa de estresse, que pode ser físico ou farmacológico. A gente vai explicar direitinho. Porque o exame ele é comparativo. O resultado, na hora de fazer o laudo, que a gente também vai ver mais para frente, essas etapas vão ser comparadas para ter o resultado então do exame. Então, na etapa de repouso, o paciente apenas recebe a injeção do radiofármaco e é aconselhado a fazer um lanche e voltar um tempo depois, geralmente cerca de 1h30 após essa injeção, para a realização das imagens cintilográficas. Já a etapa de estresse, a primeira coisa que a gente confere é o preparo do paciente. Ah, mas o que é isso? É se ele fez, né, se ele cumpriu as recomendações anteriores à realização do exame, que são a não ingestão de café, chocolate, chá ou refrigerante. A gente brinca na clínica que é tudo de bom não pode, né? Se for um bolo de chocolate não pode, né? Basicamente tudo que tiver cafeína. Por quê? Porque a cafeína vai interferir, principalmente se for um estresse farmacológico, onde a gente usa um vasodilatador chamado dipiridamol. Ela pode mascarar o resultado do exame. Mas então, no que consiste essa diferença entre físico e farmacológico? Bom, o estresse físico é aquele estresse da esteira, né? O paciente consegue andar na esteira, geralmente ele está com uma suspeita de leve isquemia, ou às vezes até é um paciente mais novo, enfim. E o estresse farmacológico
o paciente faz o exame deitado numa maca e é injetado com um vasodilatador antes de receber a dose do radiofármaco. Em todos os dois tipos de estresse, né, dessa etapa de estresse, elas são acompanhadas sempre por um cardiologista, né, deve haver um preparo para qualquer eventualidade, o paciente pode sentir um mal-estar, pode ter que ser reanimado, porque tem gente que vai fazer o exame, já sofreu infartos, enfim. Então, isso é muito importante. Até porque ele é monitorado durante toda a realização, tanto físico quanto farmacológico. Quando eu falo monitorado, entende-se a colocação de eletrodos para realizar um eletro enquanto o exame é realizado, tá bom? Então, o que essas duas etapas, tanto de repouso quanto de estresse, têm em comum? Inclusive, eu não comentei no outro slide, a etapa de estresse, o paciente recebe a injeção do radiofármaco, no caso do estresse físico, por exemplo, após atingir 80% aproximadamente da frequência cardíaca submáxima. E no caso do estresse farmacológico, também, porque a medicação aplicada simula um exercício físico intenso. Então, promove vasodilatação no organismo antes de receber a dose do radiofármaco, para que tenha o efeito de comparação com a etapa de repouso. Então, o que a gente observa de comum entre as duas etapas do exame é o lanche que a gente pede para o paciente fazer antes da realização da imagem. Esse lanche, né, no intervalo entre a injeção e a imagem, ele deve ser gorduroso. Lembra lá que eu falei para vocês que o Cestamib era lipofílico? Então, é muito importante que esse lanche seja gorduroso. Ah, mas por que, Letícia? Vou mostrar no próximo slide a imagem de processamento e vocês vão perceber que o radiofármaco, ele tem tropismo, sim, como eu expliquei, pelas células cardíacas, né, para entrar dentro dessas células e lá na mitocôndria. Só que como ele é lipofílico, ele também é atraído pelo fígado e intestino. Quando a gente fala para o paciente fazer este lanche gorduroso, a gente está querendo diminuir a radiação de fundo. Mas o que seria isso? Seria diminuir a interferência na imagem das estruturas que forem hipercapitantes, que ficam próximas ao coração. Tá, como assim, Letícia? Não entendi nada. É porque o fígado já está bem próximo do coração e as alças intestinais também podem subir bastante, né, de posição quando o paciente está deitado na realização da imagem. Quando a gente fala para ele fazer esse lanche estimula o metabolismo hepático e a expulsão da bile. Isso faz com que essa radiação, né, essa parte da radiação que foi para o fígado e intestinos, desça literalmente para o intestino grosso. Então, afasta esse background, essa radiação de fundo do coração. Vamos entender melhor? Aqui eu coloquei para vocês a imagem, ainda não é do laudo final, mas é do processo, né, do processamento mesmo da imagem. Então, nesse círculozinho verde, a gente tem a delimitação da região de interesse, que no caso ali, essa bolinha brilhante é o coração. Então, e a gente pode ver que abaixo dele, aí olhem mais para baixo, né? Eu não coloquei na mesma imagem para não confundir. Tem o fígado e as alças intestinais, que estão muito próximas. Então, foi o que eu expliquei. Quando a gente não faz, né? Quando o paciente não realiza o lanchinho gorduroso, essas estruturas ficam muito próximas ao coração e acaba que, por mais que a gente delimite no software de processamento de imagens, essa luminosidade, digamos assim, que é captada pela máquina, pode interferir nas contagens mesmo e, por consequência, interferir no resultado desse exame, mascarando alguma condição, por exemplo. Porque aonde teria, sei lá, uma isquemia, não vai ficar hipocapitante, porque vai ter uma luz de fundo aqui que não é do coração, mas vai ser contada como se estivesse próximo. Bom, vamos chamar a atenção também
para onde eu coloquei esses colchetes verdes. E essas posições, né, são vários planos de corte do coração no sentido longitudinal. E a gente tenta delimitar o máximo possível a região de interesse para que o coração fique bem separado de outras estruturas quaisquer. Bom, então esse é o exame pós-processamento. As duas primeiras imagens que eu quero comentar são essas imagens esbranquiçadas no canto superior direito da tela. Elas representam as imagens obtidas lá na gama-câmara, né, na máquina, e são imagens de baixa resolução anatômica, como a gente pode perceber. Essa bolinha brilhante aí corresponde ao coração do paciente. Passando então para as 3 primeiras linhas do exame, né, mais à esquerda. Nessas 3 primeiras linhas é mostrado o eixo curto do coração, com cortes transversais progressivos, desde o ápice anterior até a base posterior, na última imagem da terceira linha. E as 2 linhas finais que eu coloquei aqui do exame representam o eixo longo do coração, com cortes longitudinais progressivos, com o ápice do coração para a direita e a base para a esquerda. Essas 2 imagens no canto superior direito, coloridas e maiores, é o que a gente chama de bull's-eyes, é como se fossem a compressão das 3 primeiras linhas, onde o ápice está anterior e a base posterior. Então, nessa imagem, o ápice se encontra central e na periferia dessa imagem se encontram as porções basais. Essa imagem é como se representasse a distribuição da perfusão no coração como um todo para o médico nuclear, né? A perfusão do radiofármaco neste coração. Aqui eu coloquei um caso de isquemia. A gente pode ver que no repouso, a perfusão, que corresponde aqui à última linha, a perfusão desse coração está homogênea. Mas se a gente reparar na parte do estresse, essa perfusão, né, na parte aqui inferior do coração, ela está menor. Isso significa isquemia, por quê? Porque no repouso o paciente já está dilatado ao máximo nos vasos, né? Nas artérias. E aí, quando você força um estresse físico neste paciente, este estresse vai exigir uma maior demanda sanguínea para aquele tecido. Só que o paciente já estava vasodilatado ao máximo, então ele não tem como suprir essa necessidade a mais que você colocou para ele. Então vai faltar sangue ali naquela região, se comparado com a etapa de repouso. Então é assim que a gente identifica uma isquemia no exame, já que o exame é comparativo. Ok, para vocês, mesma coisa, só que é um exame de um outro paciente, né? A gente não identificou aqui. E se a gente olhar as mesmas imagens centrais, este exame aqui é um exame de infarto, porque não há perfusão nem no estresse e nem no repouso correspondente à parte do ventrículo esquerdo, no caso, né, a parede esquerda do coração desse paciente. E a gente pode, eu marquei essa região, mas a gente pode observar essa falta de perfusão no exame como um todo, né, nas 3 primeiras linhas, no bull's-eye, a gente vê que isso é uma constante no exame do paciente. É óbvio que isso aqui é uma análise superficial, não substitui um laudo médico, né, gente? É só para vocês entenderem mais ou menos como que é analisado, e eu peguei um caso bem extremo. Bom, essa é a segunda parte do exame, em que são sincronizadas as imagens de perfusão reconstruídas ali do coração com o eletrocardiograma que é realizado durante a etapa do estresse.
Ele apresenta para nós uma análise quantitativa da função do coração. Então, essas imagens aqui são colhidas entre as ondas RR na sístole, que é quando ocorre a despolarização ventricular, ou seja, quando há a contração dos ventrículos. E essa trama verde aqui representada representa a distensão dessa parede do miocárdio. Então, a espessura dessa trama verde vai revelar a mobilidade durante a contração. Aí a gente pode ver aqui que tem alguns cortes, né, no lado direito também, em várias posições anatômicas diferentes, e tem um gráfico ali em cima. Eu ampliei esse gráfico para a gente reparar que o exame também, como eu já disse, é quantitativo, então ele calcula a fração de ejeção, ali no gráfico está representado por EF. Esse é um fator preditivo de mortalidade, porque é o percentual de sangue que o ventrículo esquerdo ejeta para a aorta na sístole, né, na etapa de contração. Então, no caso do nosso paciente, ele é de 21%, quando em exames normais ele deveria ser superior a 45% ou igual a 50% para homens. Esse paciente era do sexo masculino. E a gente também tem uma informação adicional, que é o volume sistólico, ou seja, o volume de sangue que é ejetado na sístole, que no caso do nosso paciente é de 42 ml, quando normalmente deveria corresponder a 60 a 75 ml. Então, ele tem uma deficiência importante. No caso, esse volume sistólico é calculado pela diferença entre o volume da diástole máxima, né, do ventrículo esquerdo, no caso ali de 201 ml, menos o volume sistólico máximo do ventrículo esquerdo, que no caso deste exame foi de 159 ml. Para a gente entender a importância da cintilografia miocárdica, a gente tem que entender o exame do cateterismo, que era o único exame para a detecção de isquemia e ou infarto antes existente, né? E ainda é utilizado, tá? Só que agora a gente utiliza ele com uma indicação melhor. Vocês vão entender por quê. Então, basicamente, o cateterismo é um procedimento extremamente invasivo, no qual o médico insere um catéter, seja pela artéria femoral do paciente, né, na virilha, ou na artéria braquial mesmo. E esse catéter, ele passa pela artéria aorta e chega até o coração. No que ele chega até o coração, o paciente está numa sala onde há uma máquina de raio-x posicionada em cima dele, e esse catéter leva ondas, né, injeções de iodo. Então, ele fica injetando iodo ali naquela circulação para que o médico tire essas fotos, né? Essas fotos são raio-x, então olha o conteúdo absurdo de radiação que é um procedimento desse. Então, ele é invasivo e, além disso, ele tem um nível de radiação muito maior do que uma cintilografia, por exemplo. Então, é injetado iodo e aí, à medida que é injetado iodo, o médico vai avaliando, através dos raios-x, se há arteríolas, né, as coronárias, se elas estão oclusas, né, entupidas, digamos assim, ou não, e se precisa de uma intervenção. E aí a vantagem do cateterismo é que, enquanto se faz isso, você já olha na hora ali e já pode, através do próprio catéter, inserir um stent, que é essa estrutura, uma malha metálica que você coloca para aumentar o fluxo sanguíneo dentro da coronária, se for necessário, tá bom? Então, ali tem um procedimento de colocação. Como apareceu aqui do ladinho, enquanto eu explicava, o procedimento é extremamente invasivo, né? O paciente ele tem que ficar de repouso absoluto de 4 a 6 horas. Depois disso, há risco de hemorragia, infecção, a própria alergia ao iodo que é utilizado nesse procedimento, que é o mesmo utilizado lá na tomografia, a gente já sabe que ele dá muita reação alérgica, com risco de morte, tá certo? Né? Pode dar também insuficiência renal, ou AVC, ou infarto por formação de coágulos, afinal você está inserindo alguma coisa ali dentro do paciente.
Então, na verdade, o que acontecia é que muitos pacientes eram indicados para cateterismo só por conta de suspeita de isquemia. Às vezes o problema da pessoa né, a pessoa nem tinha isquemia, ou era algo que poderia ser resolvido via medicamentosa, por exemplo, tomando anticoagulantes, como heparina, enfim. E aí a pessoa se submetia ao exame do cateterismo, que é extremamente invasivo e tem ainda a sua dose de radiação, como a gente avaliou. Então, nesse sentido, a cintilografia miocárdica é um grande avanço, porque ela filtra esses pacientes que seriam mal indicados, entre aspas, para o procedimento de cateterismo, livra eles de possíveis riscos desnecessários que esse procedimento impõe. Além disso, né, diminuindo os custos para a própria clínica, né, da própria saúde no geral, e só chega para procedimentos de cateterismo aqueles pacientes que realmente têm uma situação grave e que já tem que ter uma intervenção médica ali. A gente também tem o que a gente chama de miocárdio hibernante. São regiões ventriculares submetidas à isquemia crônica que não são suficientemente intensas para causar uma necrose celular e tornam-se desprovidas reversivelmente de capacidade contrátil. Tá, mas vamos traduzir em miúdos, né? Esse miocárdio hibernante acontece quando os pacientes podem ter passado por infartos recentes ou condições de isquemia crônica. E, explicando melhor, significa que a ausência de contração vista nessas células, né, nesses cardiomiócitos, é decorrente de uma menor necessidade energética, justamente para que o fluxo sanguíneo seja mínimo e suficiente para mantê-las viáveis, né, vivas. E aí, quando a gente faz o exame com o tecnésio 99 metastável, né, marcando o sextamib, esse sextamib entra passivamente nos cardiomiócitos e se acumula nas mitocôndrias. E a gente tem um outro radionuclídeo que pode ser utilizado para verificação desse miocárdio hibernante quando, por exemplo, o paciente tem essas duas condições, ou infarto recente ou isquemia crônica, e realiza a cintilografia miocárdica comum, que é com tecnésio, mas esse resultado fica um pouco em aberto, às vezes a extensão da área danificada no coração é muito grande e também cursa com a diminuição da contratilidade. Sugere-se o estudo com o talho 201, que é este outro radionuclídeo, que ele chega ao meio intracelular por mecanismo ativo, semelhante à bomba de sódio e potássio TPase. A captação, então, deste radionuclídeo está condicionada à viabilidade desses cardiomiócitos. Se eles não estiverem viáveis, significa que houve infarto, de fato, com área de fibrose, né? Não tem mais nada para fazer, exceto acompanhamento, né, daquela lesão, indicação de dieta e medicação para aquele paciente. Não vale a pena, por exemplo, fazer uma cirurgia, porque a área é muito extensa, o risco seria muito grande. Do contrário, se esse radionuclídeo conseguir entrar nas células, né, no meio intracelular, é porque a célula está viável, porque para ele entrar dentro da célula, a bomba de sódio e potássio tem que estar funcionante. Então, é um exame importante. Então, vamos às características da cintilografia miocárdica com o talho 201. A meia-vida desse radionuclídeo é de 73 horas e ele necessita de apenas uma injeção. Então, é realizada geralmente uma imagem imediata, com aproximadamente 8 minutos pós-injeção, e mais algumas outras imagens adicionais, uma tardia de 4 horas, uma tardia de 8 e, se necessário, né, se os médicos nucleares acharem necessário,
realiza-se uma tardia com 24 horas. Essas imagens obtidas com este radionuclídeo têm menor qualidade que as imagens com TECNES. Então, a gente já pode imaginar que vai ser um borrão, né? Porque a com TECNES já não tem muita qualidade em questão de anatomia. Porém, ele tem uma vantagem, que é a menor captação pelo baço e pelo intestino e uma boa redistribuição. Isso evita aquela questão de radiação de fundo interferindo de maneira significativa no exame, como pode acontecer, por exemplo, com o Sextamib marcado com o tecnésio. Além disso, quando a gente sabe que aquele miocárdio está viável? Quando a segunda imagem, ou seja, a tardia de 4 horas, ou a de 8, né? Mostrar uma normalização da captação do radiofármaco. Porque, com o passar do tempo, como ele tem uma boa redistribuição, esse radiofármaco começa então a tentar ali entrar no meio intracelular, como eu já havia explicado, por meio da bomba de sódio potássio ATPase. Então, se essa bomba estiver funcionante, ele vai conseguir adentrar o meio intracelular. Se ele conseguir adentrar essa segunda imagem, vai haver uma normalização da captação. Se não houver, as células não estão viáveis, fibrose, né? Infarto, fibrose, não tem o que fazer. Se houver essa viabilidade, é porque o metabolismo ele estava reduzido, mas existe. E aí a gente tem algumas perspectivas. A princípio, esses pacientes que eram antes, né, com certeza eles seriam contraindicados para uma cirurgia cardíaca por conta da extensão da lesão e da gravidade. Eles terão, então, um melhor prognóstico a partir deste exame de viabilidade do miocárdio, o que possibilita cirurgias de revascularização e colocação de stents na área afetada para uma restauração do fluxo sanguíneo normal e, posteriormente, a recuperação contrátil dessas células, da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, e isso aumenta a sobrevida e a qualidade de vida desse paciente. Então, antes pacientes que não eram indicados para uma cirurgia e que estão com uma lesão grave e extensa, agora são indicados para uma cirurgia porque eles vão dar conta de passar por aquele procedimento e vão ter uma melhor qualidade de vida. Então, essa é a importância da detecção de viabilidade com o talho 201. Então, vamos falar agora sobre a cintilografia óssea. Ela é um exame realizado com medronato de sódio marcado com um tecnésio 99 metastável. Esse medronato de sódio a gente chama carinhosamente na clínica de MDP, e ele é um radiofármaco hidrofílico. A cintilografia óssea atua na detecção de metástases, processos infecciosos e inflamatórios, ou até mesmo na avaliação de próteses. E o mecanismo desse radiofármaco é que ele é atraído por áreas de remodelação óssea, em que o metabolismo esteja aumentado. Então, ele pega essas alterações metabólicas muito precocemente, podendo predizer com até 6 meses de antecedência algumas patologias em relação a outras modalidades de imagem, como ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Nesse exame, a gente tem que imobilizar o paciente, porque ele tem que ficar realmente imóvel para a aquisição das imagens, né? Como a maioria dos exames de imagem que exige essa imobilização. Ele dura de 40 minutos a 1 hora, dependendo da máquina utilizada, e acontece uma injeção, e a ingestão de 6 a 8 copos de água pós a injeção do radiofármaco. E aí o paciente pode se alimentar normalmente e ele tem que voltar para a clínica de 3 a 4 horas depois dessa injeção, né? Durante esse tempo ele vai ingerindo a água para realizar então as imagens. A cintilografia óssea é um exame de alta sensibilidade, porém baixa especificidade. O que isso significa?
significa que ela vai pegar qualquer alteração de metabolismo ósseo, até mesmo fraturas, por exemplo, que não são cânceres, metástases, enfim, doenças. Então, é muito importante relacionar sempre o histórico clínico do paciente com o exame, porque todo exame de imagem é complementar. Então, ele só auxilia o diagnóstico. É muito importante a gente prestar atenção nisso. E as alterações mais comumente observadas são assimetrias na imagem, já que a nossa simetria corporal é bilateral. Então, assimetrias são pontos de alerta, a variação na intensidade dessas captações e também, quando houver lesões, a gente vai saber determinar diferenças entre os tamanhos, né, a extensão da lesão. Aqui eu coloquei uma cintilografia óssea comum, né, e normal. Teoricamente, essas hipercaptações, ou seja, essas regiões um pouco mais escurecidas na imagem, são também normalmente observadas, às vezes, de acordo com a idade, então não tem nada de anormal neste exame em questão. No caso, a gente sempre vai fazer imagens do corpo inteiro, posterior e anterior, crânio esquerdo e direito, ou lateral de tórax esquerdo e direito, e mais as imagens que o médico nuclear requisitar para cada caso especificamente. É importante a gente lembrar também de encorajar o paciente a ingerir água nas próximas 48 horas após a realização desse exame para a expulsão da radioatividade, né, do radiofármaco do organismo como um todo. Aqui eu já coloquei exemplos de cintilografias ósseas. Em A gente vê uma cintilografia evidenciando metástases oriundas de câncer de mama. Então, em B, a gente vê metástases de câncer de próstata. E essa do lado também um paciente com metástase. A gente pode observar, então, esses pontos hipercaptantes que na imagem aparecem como pontos mais enegrecidos, a assimetria na distribuição das lesões. Então, se a gente dividir o corpo, né, com um eixo no meio do corpo, com a simetria bilateral, a gente vai ver que a distribuição dessas lesões não se dá de maneira igualitária. Além disso, o tamanho, né, a extensão delas é distinta. Então, isso é bem característico de exames metastáticos. Bom, essa é a primeira parte, então, da aula de cintilografias mais comuns. Se você quiser saber mais, ainda falta explicar renal, cerebral, pulmonar, linfocintilografia de mama e cintilografia de tireoide. Eu vou dividir isso em partes para o vídeo não ficar tão pesado e tão grande e cansativo, tá bom, gente? Então acompanhe aí as próximas partes. Um abraço e até mais!